Estamos com Antero Fernandes, escritor português no Luxemburgo. Sr. Antero, quer-nos falar um pouco dos seus princípios aqui como imigrante no Luxemburgo? Os meus princípios aqui no Luxemburgo foram, aliás, quase como todos os nossos compatriotas. Já começou em Portugal, não é? As dificuldades começaram aí porque foi antes da transição do fascismo à democracia, e o facto é que para se fazer a viagem de lá para cá foi assalto, entre aspas, pelo caminho do coelho. E tive que contratar um passador, que foi naquela altura, paguei 7.000 escudos, e até ficou o meu pai de fiador por mim, porque infelizmente nem sequer dinheiro tinha para a viagem. E depois aqui as dificuldades surgiram um pouco por causa da integração. Foi porque nessa altura não existia sequer um supermercado, havia unicamente mercearias e sobretudo as pessoas que necessitavam de alimentação não tinham o direito de entrar dentro das mercearias, tinham que pedir as coisas fora do balcão. E como havia a barreira da língua, então era unicamente a linguagem gestual que acontecia. Portanto, no mundo do trabalho, as coisas entre a comunidade portuguesa, que não éramos muito, porque eu sou 800 e tal, já sou da primeira geração, pouco a pouco foi-se evoluindo, e foi uma maneira de uma pessoa se integrar na cultura, aprendendo também outras línguas já aqui existentes, que era o espanhol, que era uma grande comunidade, e o italiano, e o francês só chegou então em terceiro lugar. Isso já foi no ano de? No ano de 1969. Foi em 10 de maio de 1969 que eu cheguei aqui ao Luxemburgo. Eu pensei que tinha chegado a um lugar na Inglaterra, naqueles lugares que se vê em filmes preto e branco, que é como os filmes de Drácula, porque só existiam duas cores aqui no Luxemburgo. Era o cinzento e o preto. Não havia outra cor, infelizmente, nas casas. Isso chocou-me quando cheguei aqui, porque vinha habituado a ver casas de diversas cores, pintadas de diversas cores no nosso país, e, portanto, a precisão obriga. E, portanto, a esperança foi algo que esteve sempre na minha pessoa, para ir mais além, até vencer, como todos Esteve um pouco doente, quer nos contar um pouco disso? Ora, as minhas doenças aconteceram depois de já ter saído daqui, porque eu sou um ex-soldado do 25 de Abril que participou, e depois de regressar de novo e ter casado com a minha ex-namorada, que era namorada e hoje é a minha esposa, e então aí as doenças começaram a aparecer, porque foram várias: osteoporose, poliartrite, uma trombose da parte esquerda, 30% de invalidez dos pulmões, e depois uma veia auditiva que só funciona ainda hoje a 50%, e depois a depressão profunda. Eu pensei que a terra estava a fugir-me debaixo dos pés, e portanto, depois no meio da solidão, do meu delírio, algo aconteceu de maravilhoso. Aquela criança que um dia desejava vir a ser professora, começou a escrever. Foi aí que nasceu o seu sentido para a escrita? Há um provérbio que diz assim: há males que chegam por bem. E talvez essa esperança, esse sonho estivesse reservado para mim, abraçando assim o mundo maravilhoso das letras. Quando eu menos pensava, afinal o sonho do menino realizou-se e concretizou-se. Eu, que mal aprendi a ler em Portugal, comecei a escrever. E além disso, o meu primeiro livro que escrevi, eu estava tão confundido, não propriamente dito confundido, mas um pouco baralhado por causa de várias línguas que falava, que o português ficava aquém da expectativa. E nessa altura tive de recorrer então a um dicionário de português e francês, para poder ver aquilo que estava certo e aquilo que estava errado. E, portanto, o meu primeiro livro saiu então em 2001, cujo nome foi intitulado Loucos de Amor até à Morte, e que hoje já está na quarta edição, esse livro, o primeiro. O seu último livro? Depois de 23 livros editados, 5 em coletâneas e 18 romances, o último livro que saiu agora, posso dizer os dois, que é Silêncio Desesperado e O Milagre.
que saiu no mês de outubro passado, e já foram vendidos a 2.000 exemplares. Um escritor que se dedica bastante à solidariedade. Quer-nos falar um pouco disso? Eu digo sempre a todas as pessoas que me entrevistam que o nome escritor é uma palavra muito grande para um homem tão pequeno que eu sou. E, portanto, eu abracei esta causa nobre da solidariedade para ajudar centenas e centenas de pessoas, não só portugueses, mas um pouco pelo mundo. E até o momento já foram doados 140.000 euros e 15 cadeiras de rodas a deficientes. E todo o dinheiro é pouco. E há uma coisa que as pessoas têm que ter em conta, é que os meus livros fazem rir, fazem chorar e fazem sonhar. Porque são a prova que a vida, afinal, tem sentido, mesmo depois do sofrimento. E as pessoas cada vez estão a pedir mais, e sempre mais. E os meus livros são lidos tanto pela criança, como a pessoa de meia idade, como pelo idoso. E, portanto, isto vai continuar até que as pessoas me queiram ler. Qual foi a obra de solidariedade que mais o emocionou? Ora, a obra de solidariedade que mais me emocionou foi a primeira, e que continua a ser. 10 anos depois eu continuo a ajudar essa instituição, que é uma instituição de 40 meninas em risco, oriundas de pais drogados, de mães do meio da prostituição e de pais alcoólicos, que são meninas dos 7 até aos 16 anos. E os primeiros 700 contos que eu dei para aquela casa foi para reparar o telhado que chovia lá como na rua. E aquilo que eu mais me regozijo hoje é que essas meninas hoje têm uma casa nova, onde outrora chovia e dormiam 10 em cada dormitório, cada uma delas hoje tem o seu próprio quarto. E foi uma obra que ficou no 1,5 milhão de euros, graças às pessoas da comunidade e também a algumas pessoas portuguesas que contribuíram, porque o Estado queria fechar essa casa em vez de encontrar uma alternativa. E, portanto, foram pessoas humildes como eu que fizeram com que essas meninas encontrassem a dignidade e fossem felizes, encontrando os pais que menos esperavam, que, afinal, eram as irmãs freiras que serviam de pais e servem, continuam a servir de pais e mães. Aqui no Luxemburgo é solidário? Eu, por acaso, sou aquele que está a melhor posição para referir isso mesmo, porque era suposto, nestes tempos tão complicados e de tão grande crise, as coisas serem difíceis, porque as pessoas sentem-se um pouco tristes porque há menos dinheiro e há menos poder de compra, e, portanto, eu posso dizer que o ano passado, 2010, para mim foi o melhor ano de sempre, porque só no ano passado eu editei 5 livros, o que corresponde a 5.000 livros, coisa que nunca aconteceu, embora tivesse editado 2 livros e depois uma reedição de um livro mais antigo, mas nunca aconteceu como tal. Portanto, acho que a comunidade portuguesa tem o coração na palma da mão, e é isso que é por causa disso que eu fico muito feliz por encontrar pessoas humildes, mas de grande coração.